Pai do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Colossenses 2:18. Diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Gálatas 1:6 também diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O 7º, versículo 7 do capítulo 1, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos disse, ou como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então hoje nós trataremos de uma seita, né? De uma seita saída do cristianismo. Se é que pode ser tido como ainda uma seita, né? Parece mais como uma seita vinda de outra religião pagã e não do cristianismo. Mas vamos falar sobre o mormonismo, né? Como surgiu os mormons, né? Hoje a gente vai falar como surgiu os mormons, quais suas principais doutrinas, ensinamentos, essas coisas, né? Então, os mormons, como geralmente são chamados, eles representam o movimento religioso novo do século XIX, com elevado grau de sucesso, né? Eles tiveram grande sucesso na apresentação, né, das suas doutrinas iniciais. Hoje, então, eles estão divididos em dois grupos principais: a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, dirigida pela sua matriz em Salt Lake City, né, em estado de Utah, nos Estados Unidos da América, e a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, com a matriz em Independence, no estado do Missouri, também nos Estados Unidos. Além desses grupos maiores, existem vários outros grupos menores, ao passo que a Igreja Organizada declara ter cerca de 600 mil membros, né? Esses números também não são atualizados, são números passados, né? De alguns livros que a gente tem, que já foram da década de 90. Então, a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias foi originalmente organizada em 6 de abril de 1830, em Farragut, né, em Nova York, por Joseph Smith. Pouco depois da sua formação, seus membros se transferiram para Kirtland, né, estado de Ohio, e depois para Jackson, no estado do Missouri. Como resultado de intensa oposição entre eles, finalmente estabeleceram-se num lugar que se chamava Melville, à beira do rio Mississippi, no estado do Illinois. Ali prosperaram e edificaram uma cidade florescente. Em 12 de julho de 1843, Smith diz ter recebido uma revelação no sentido de permitir a poligamia, e isto levou 4 convertidos decepcionados a fundar um jornal anti-mormon. Este jornal, o Expositor de Nauvoo, em sua única edição publicada, denunciou Joseph Smith em 7 de junho de 1844 por causa disso. Por causa disso, os irmãos Smith incendiaram o escritório do jornal e o destruíram totalmente, como resultado, Joseph Smith e seu irmão Hiram foram encarcerados em Cartagena. E ali, em 27 de julho de 1844, foram brutalmente assassinados, quando uma turba tomou o cárcere para o assalto. Depois do assassinato de Joseph Smith, a maioria dos mormons aceitou a liderança de Brigham Young, né? Uma minoria cerrou fileiras com a esposa legítima de Joseph, com os respectivos filhos, e formou uma igreja reorganizada, sob a liderança de Young. Os mormons saíram de Nauvoo em 1847 e migraram em carros de bois para Mormons, e lançou os alicerces da força, né, que ela atualmente representa. Esse é um resumo muito resumido, né? Um resumo do resumo da história dos Mormons, né? Da fundação dos Mormons.
Então, os camaradas lá, ex-mormons, fundaram um jornal para denunciar os mormons, né? Denunciar Joseph Smith por poligamia. E ele incendiaram, o Joseph Smith e o irmão dele incendiaram um jornal, porque lógico estava falando dele, né? E daí eles foram presos, e dentro da prisão foi aonde uma turba invadiu e matou Joseph Smith e o irmão dele. Depois da morte de Joseph Smith, do irmão dele, então a comunidade que eles criaram se dividiu em duas partes. Uma seguiu a esposa legítima dele, com os filhos, e a outra comunidade seguiu ao Young, né? Ao Brigham Young, não sei bem a pronúncia, né? E o mormonismo tem um duplo fundamento. O primeiro é a alegação de Joseph Smith no sentido de ter recebido placas de ouro nas quais escrituras antigas estavam supostamente gravadas. Smith diz que traduziu essas placas e posteriormente, em 1830, se publicou o nome de O Livro dos Mormons. O segundo alicerce é a alegação de Joseph Smith no sentido de ter conhecido pessoalmente a Jesus vivo e ter recebido, a partir de então, revelações contínuas da parte de Deus. As substâncias dessas revelações acham-se nas publicações dos mormons. A doutrina das alianças, ao passo que de um relato do encontro entre Joseph Smith e Jesus, bem como a descoberta do livro de Mormon, acha-se na pérola de grande valor. Esse último também contém o texto de 2 papiros egípcios de Joseph Smith, supostamente traduzido, além da sua tradução de vários trechos da Bíblia. Em seu conjunto, o livro de Mormon, a grande doutrina e as alianças e a pérola de grande valor, formam a base da revelação contínua do mormonismo. Depois da morte de Smith, essas revelações foram suplementadas por outras que a igreja alega terem sido dadas aos seus líderes. O livro de Mormon é uma história de aventuras sem complicações, né? Escrita no estilo de história bíblica, ela diz respeito a 2 civilizações antigas localizadas no continente norte-americano. A primeira foi fundada por refugiados da Torre de Babel. Esse povo atravessou a Europa e emigrou para o litoral a leste da América Central. Os fundadores da segunda civilização emigraram de Jerusalém em cerca de 600 a.C. Esse grupo, conforme diz a história, atravessou o Oceano Pacífico em barcos semelhantes a arcas. Depois de terem chegado da América, esses 2 grupos, segundo se diz, fundaram as grandes civilizações. A primeira civilização era dos Jardeitas. Essa foi totalmente destruída por causa da corrupção deles. O segundo grupo foi fundado por judeus piedosos, liderados por um homem chamado Nefe. Inicialmente, o grupo de Nefe prosperou e construiu grandes cidades, mas como seus antepassados na Palestina, muitos se apostataram e deixaram de adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Como resultado, sua civilização foi assediada por guerras civis e acabou se destruindo. Os descendentes dos apóstolos permaneceram no continente norte-americano como índios. Em O Livro de Mormon, os índios são chamados de Yamanitas, que, como resultado da apostasia, receberam a maldição de uma pele escura. O Livro de Mormon alega que Cristo visitou a América do Norte depois da ressurreição. Revelou-se aos nefitas, pregou a eles o evangelho e fundou uma igreja entre eles. Os nefitas acabaram sendo destruídos pelos Yamanitas numa grande batalha perto de Palmyra, estado de Nova York, em cerca de 428 d.C. Quase 1.400 anos mais tarde, segundo as alegações dos mormons, Joseph Smith recebeu revelações dos registros dessas civilizações, na forma de hieroglifos egípcios reformados, escritos em placas de ouro. Com a ajuda de óculos sobrenaturais chamados Urim e Tumim, traduziu para o inglês o idioma desconhecido
resultando disso o Livro dos Mormons. Segundo os estatutos da fé da Igreja dos Mormons e a teologia do livro Mórmon, o mormonismo é essencialmente cristão. Essas obras representam conceitos semelhantes àquelas de muitas outras igrejas cristãs. Mas tal semelhança é enganosa. A teologia mórmon não se baseia nos artigos de fé publicamente declarados, nem nos ensinos do livro do Mórmon. Pelo contrário, a essência da teologia mórmon provém das revelações contínuas recebidas por Joseph Smith e seus líderes mórmons posteriores. O mormonismo ensina que Deus Pai tem corpo e que o destino do corpo é desenvolver-se até se tornar uma deidade. Esse ensino está resumido no dito popular dos mormons. Assim como o homem é, Deus já era. Assim como Deus agora é, o homem pode vir a ser. Essa crença inclui o conceito de almas pré-existentes que recebem um corpo na Terra e se tornam seres humanos como parte da existência probatória que determina a sua futura existência celeste. De modo contrário aos ensinamentos da Bíblia, a rebelião do homem contra Deus, chamada de queda na teologia cristã, é considerada necessária. A teologia mórmon ensina que se Adão não tivesse cometido o pecado, comido o fruto proibido, nunca teria tido filhos. Por isso, Adão, para propagar a raça e cumprir seu destino celestial, teve que desobedecer a Deus. Dessa maneira, no sentido muito real, foi a queda do homem que salvou a raça humana. Essa doutrina está encaixada num conceito de progresso eterno que reflete o pensamento popular e a especulação científica dos tempos de Joseph Smith. Por lealdade à ideia de um estado probatório, a doutrina da justificação pela fé é rejeitada na teologia mórmon, que prefere a salvação pelas obras como uma base para se determinar o futuro modo da existência das pessoas. O propósito da expiação feita por Cristo, então, passa a ser de simples garantia de que os seres humanos serão ressuscitados da morte. Da morte física, ressuscitados da morte física. Na ocasião da ressurreição, como eu estava dizendo, não concluindo, foi? O propósito da expiação feita por Cristo, então, passa a ser de simples garantia de que os seres humanos serão ressuscitados da morte física. Na ocasião da ressurreição, no entanto, será atribuído aos seres humanos um lugar em uma das 3 regiões celestiais de conformidade com o tipo de vida que levaram na Terra. A Igreja Mórmon alega ser a única igreja verdadeira porque seus líderes continuam a receber revelações da parte de Deus. Além disso, alega possuir os poderes de sacerdócio de Arão e Melquisedeque, no qual os membros do sexo masculino devem ser iniciados como organização, tem ponto, Como organização social, a Igreja Mórmon exibe muitas qualidades admiráveis, promove extensos programas sociais de assistência social para os membros, dirige uma grande organização missionária e educacional e incentiva a vida no lar. Espera-se dos mormons que participe daquilo que é chamado trabalho do tempo. Trata-se do batismo por procuração dos antepassados e do casamento celestial. Os mormons acreditam que, com um acréscimo ao casamento temporal, os membros da igreja podem ser selados com suas famílias para o tempo da eternidade, mediante um processo chamado de casamento celestial. Durante a década de 1960, a comunhão mórmon ficou ficou preocupada com a exclusão dos negros do sacerdócio. Em 1978, porém, o presidente da igreja declarou que recebera uma nova revelação que admitiu os negros no sacerdócio. Hoje, uma das questões mais controvertidas dentro da Igreja Mórmon é a posição das mulheres, que também são excluídas do sacerdócio. Além desses problemas sociais, vários desafios intelectuais abalam a vida intelectual dos mormons nessas últimas 2 décadas. Entre eles,
há sérias dúvidas quanto à tradição do Two Book of Abraham e a pérola de grande valor, ou a pérola de grande preço, né? E quanto à pessoa de Joseph Smith, suas visões e reivindicações históricas. Boa parte das críticas tem surgido dos ex-mormons que decepcionaram-se com aquilo que consideram ser a recusa da hierarquia eclesiástica de enfrentar a dúvida quanto à autenticidade do mormonismo. Entre os mormons mais importantes está Fallen, entre os ex-mormons mais importantes está Fallen Broad, não sei quem é, cuja biografia é Joseph Smith. Ninguém conhece a minha história. Né? Adverte gravemente a história oficial do mormonismo. E Gerald e Sandra Tanner, cuja companhia de microfilmagem moderna apresentou numerosos documentários que desmente a versão oficial mormon. Dentro da própria igreja mormon, um debate vigoroso tem sido levado a sério nos jornais tais como Dialogue e Mustone. O rigor com que os estudiosos mormons mais jovens enfrentam o estudo da sua própria história nesses jornais é uma clara indicação de poder que o mormonismo tem que sobreviver a críticas prolongadas. Embora os jovens missionários frequentemente apresentem o mormonismo como uma forma de cristianismo norte-americano, levemente modificado, essa abordagem não descreve fielmente a teologia mormon nem a tradição cristã. Como um novo movimento religioso, o mormonismo representa uma síntese dinâmica do reavivamento nas fronteiras do oeste dos Estados Unidos, na intensa experiência religiosa das filosofias abolicionistas populares e de respeito por Jesus Cristo e pela ética cristã. Esta combinação de crença exerce forte atração sobre muitas pessoas que não se interessam pela história e teologia cristã, ou que nelas não são incluídas. Como se deu o mormonismo no Brasil? Quando começou, né? Vamos falar um pouco também. Em dezembro de 1925, os 6 primeiros convertidos do mormonismo na América do Sul, na Argentina, foram criando, né, a missão sul-americana, criaram uma missão sul-americana de organização mormon. Os missionários que trabalharam na Argentina vieram ao Brasil em 1927, à procura de mormons alemães. Em 1928, a mesma missão enviou 2 missionários, William Fred Hazen e Emon Anton Joseph Schilling para Santa Catarina, em função da comunidade alemã ali existente. A missão brasileira nasceu em maio de 1935. No ano seguinte ocorreram os primeiros batismos e até 1938 foram alcançados apenas alemães. Depois desse ano foram iniciadas pregações em português em algumas cidades do sul e sudeste do Brasil. Entre 1941 e 1945, época da Segunda Guerra Mundial, foi suspensa a vinda de missionários dos Estados Unidos e os que aqui estavam tiveram de regressar para aquele país. A segunda fase do trabalho missionário mormon teve início no fim de 1945. O presidente da igreja, David O. Mackay, visitou o Brasil em 1945. Nesse ano, ocorreram 88 batismos. E em 1957, apenas 3 anos depois, este número chegou a 503. Em 1959 foi criada a Missão Brasileira do Sul. Em 1966 foi organizada a primeira estaca brasileira em São Paulo, uma espécie de sede regional. Em 1980 havia 19 estacas e 5 missões organizadas no país. Somente o estado do Piauí ainda não tinha sido atingido pelos mormons. A última edição da Batalha Mundial, 1987, a editora Vida Nova, é o livro que está dando que está falando sobre esse assunto. A última edição da Batalha Mundial, 1987, editora Vida Nova, relata a existência de 161.800 mormons no Brasil. O maior número deles está concentrado no maior estado, que é o estado de São Paulo. Bom, trazendo só alguns destaques, né, que a gente pode destacar, porque, na verdade,
Se você falar minuciosamente, vai ser levado vários dias, né? Sobre os erros mormons, sobre a doutrina, né? Sobre o que eles ensinam sobre Deus, que é uma aberração. Então vamos falar só algumas coisas. Por exemplo, eu vou falar agora sobre o livro do Mórmon, né? O que é o livro dos Mórmons? O conteúdo do livro do Mórmon, de Mórmon, nunca foi confirmado pela história e nem pela arqueologia. Nunca ninguém encontrou nada, nem na história e nem na arqueologia, que confirmasse a existência de alguma coisa que está nesse livro. O texto está com 3.913 mudanças desde a edição de 1830. A maioria consiste em correção de erros gramaticais e mudanças doutrinárias. Então, quando acontece uma mudança doutrinária, nós não pensamos mais assim. Eles vão lá e mudam o livro de Mórmon. E sem falar que vários erros gramaticais que não existem, né? O Deus revelado na Bíblia. A Bíblia, ela ensina a existência de um só Deus, sendo Deus um só. Deuteronômio 6:4, Marcos 12, 24 e 32. E que a Trindade não são três deuses, como ensinam os mormons, mas um Deus em três pessoas. O Deus que é revelado na Bíblia é Espírito. João 4:24. Então esse negócio de dizer que você vai se tornar um Deus, isso não existe. E Espírito não tem carne nem ossos. Lembre-se o que foi que Jesus falou em 24:39 de Lucas. Deus é Espírito, infinito e o Criador de todas as coisas no céu e na terra, e que além dele não há outro. Salmo 145:3, Isaías 44:6, etc. O homem, entretanto, é limitado e criatura. Não é e nunca foi Deus. Ezequiel 28:2. Leia aí. Ezequiel 28:2. Olha o que diz o texto. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como elevaste o teu coração, como se eleva o teu coração, e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Então o homem nunca foi e nunca será e não é Deus, né? O homem, entretanto, é limitado e criatura. Deus é ilimitado, lógico. O homem não é e nunca foi Deus, conforme Ezequiel 28:2, nem Deus é e nunca foi homem, conforme Oséias 11:9. Vamos ver o que diz Oséias 11:9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo do meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Eu sou Deus e não homem. Então Deus não se confunde, não confundimos no cristianismo a criatura, Deus, aliás, o homem, com o Criador que é Deus. Então o Criador que é Deus não se confunde com a criatura. Ele é Deus. O homem é a criatura. E também falar também sobre o Deus mormon, né? Os mormons, ele tem deuses para todos os gostos. Uma declaração básica do livro deles afirma: como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser, né? Regras de Fé, página 387. Eles não reconhecem o conceito bíblico do Deus e daí negam a Trindade. A Bíblia ensina que há um só Deus verdadeiro, que ele é uno, mas subsiste em três pessoas distintas, né? Como já foi falado, Deuteronômio 6:4, Mateus 28. Então, Deus é infinito, onipotente. Deus é infinito, 1 Reis 8:27. Onipotente, Isaías 40:12-15. É espírito, João 4:24. Portanto, não tem carne nem osso, Lucas 24:39. Enche o céu e a terra, Jeremias 23:23. Além dele não há Deus, Isaías 43:10. Então, esses são referências do nosso Deus. Então, o Deus pregado no mormonismo não é o mesmo Deus cristão. Também a respeito da resposta bíblica sobre o casamento celestial, né? Que é uma das crenças dos mormons também. A Bíblia nos ensina a rejeitar fábulas
e genealogias, né? 1 Timóteo 1,4. O batismo pelos mortos é prática pagã, 1 Coríntios 15:29. O casamento foi estabelecido para os filhos desse mundo, disse Jesus. Você pode ver isso em Lucas 20:34. E no mundo vindouro não há de casar nem ser dados em casamento, porque não podem mais morrer, né? Pois serão iguais os anjos e filhos da ressurreição. Lucas 20:35 e 36. Então, essa questão de casar para a eternidade é lenda, é fábula, né? Não existe segundo as escrituras. E também eu queria falar um pouco também sobre o sacerdócio, né? Eles têm um sacerdócio lá que os homens primeiramente chegavam ao sacerdócio. Como foi que surgiu isso, né? Então a gente pode voltar na história. O breve relato de sua origem apresentava vários problemas, né? A origem do mormonismo e contradições. A agitação envolvia questões religiosas que nunca aconteceu, né? A suposta revelação de 1820 só apareceu depois, em 1842. Até então, os líderes mormons afirmavam que a primeira visão foi em 1823. Então, houve uma contradição. Contradição essa que envolvia a idade, local e conteúdo, né? Joseph Smith Jr. foi condenado em 1826 por prática de cristalomancia. Em 1828, procurou se filiar à igreja metodista, mas foi recusado pela igreja por causa do seu envolvimento em práticas ocultistas. Mas a suposta visões, né, a suposta aparição do pai, né, que ele disse que viu o pai, ele contradiz o ensino bíblico, pois homem algum jamais viu a Deus. João 1:18. E também João 6:16. Além disso, o Senhor Jesus, ele garantiu que sua igreja jamais se apostataria. Mateus 16:16 ao 18. Então ele disse que Deus falou para ele que apareceu para ele e disse que todas as igrejas se apostataram. Então ele tinha que fundar uma nova igreja. Mas é o contrário do que Jesus diz em 16:16 ao 18 de Mateus. Por último, falar também que sobre o sacerdócio, né? Quanto ao sacerdócio na doutrina mórmon, na prática, ainda hoje há distorções, né? A Bíblia ensina que o sacerdócio de Arão foi removido. Leia Hebreus 7, 11 e 12. E o de Melquisedeque pertence exclusivamente a Jesus. Hebreus 7, 21 ao 23. Que tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, 24. A palavra original para perpétuo é aparabatos. Isso significa imutável, inalterável e intransferível. Então, conforme a Bíblia, o sacerdócio de Arão já não existe, foi removido, e o sacerdócio de Melquisedeque é único e exclusivamente e intransferível à pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu posso dizer com isso que os fatos apresentados em nossa lição mostram que se trata de um movimento religioso alienado da Bíblia, com fontes de autoridade calcada em fábulas e lendas. O Jesus apresentado não é o mesmo revelado no Novo Testamento. O mormonismo está, portanto, edificado sobre um fundamento falso. O ganhador de almas deve estar sempre preparado para a evangelização dessas pessoas, porque elas precisam conhecer o verdadeiro Jesus. João 17:3. Então, o ganhador de almas tem que evangelizar esse povo também, né? Tem que orar, tem que pedir a Deus palavra para evangelizar esse povo. Por quê? Porque eles também precisam de salvação, né? Então, eles precisam conhecer o verdadeiro Jesus. Oremos por cada um deles para que Deus possa revelar a salvação. E não nos cansemos também de levar o verdadeiro evangelho a eles, a palavra de Deus a eles, né? É uma forma de você amar,
Como é que você ama? Ensinando. Como é que você ama? Mostrando onde estão os erros, né? Você nunca vai amar o outro escondendo o erro, confirmando, né, mentiras. Você tem que mostrar a verdade, é uma forma de amar. É uma forma de amar, é mostrar a verdade, uma forma de amar é você trazer para o lugar certo e mostrar a salvação em Jesus Cristo. É a forma de amor mais sublime que existe de uma pessoa. Então Deus abençoe todos vocês. Até o nosso próximo encontro com a ajuda de Deus.